Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alus para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Sales, presidente, Vicente Avelar, diretor de operações, e a senhora Daniela Guanabara, diretora financeira e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.alus.co, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do aplicativo Zoom. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@alus.co. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Sales, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo interesse nos resultados da Alus. Estamos aqui encerrando em 2024, o segundo ano da formação da nossa companhia. Este último ano foi mais um ano muito intenso, foi cheio de avanços e com grande destaque para a geração de valor para os nossos consumidores, acionistas e para a sociedade onde estamos fazendo nossos negócios. Apesar do cenário macroeconômico desafiador e dos resultados mais fracos do varejo em geral, nós aqui na Alus conseguimos entregar algumas importantes conquistas até aqui. Continuamos assim motivados para seguir evoluindo a nossa companhia de forma sustentável e com foco no longo prazo. Passando para o slide 2, trazendo aqui alguns destaques operacionais, eu queria destacar para vocês que fechamos 2024 com fortes métricas operacionais, né? Apesar dos desinvestimentos que nós fizemos em 11 shoppings ao longo desses últimos anos. Nós mantivemos um patamar de vendas totais em 40 bilhões de reais nos nossos shoppings próprios, o que equivale a um crescimento de 8% em relação ao ano de 2023. Esse resultado é comparável ao crescimento de 2% em vendas registrados pelo setor de shoppings no Brasil em 2024, conforme divulgado pela Abrace, em ainda um grande destaque comparado com o varejo em geral, em termos de crescimento de vendas. As nossas vendas totais, contando com todos os shoppings administrados, foram de 46 bilhões de reais. Esse é um patamar que nos coloca entre as plataformas mais relevantes de varejo e experiências no país. Vale destacar que em 2024, mais 3 dos nossos shoppings ultrapassaram a marca de 1 bilhão de reais em vendas por ano. Agora, são 16 shoppings do nosso portfólio que vendem mais de 1 bi por ano, sendo que o Shopping Recife e o Parque Shopping Dom Pedro superam os 2 bi de reais de vendas anuais. O quarto TRI de 24 foi um importante destaque também em termos de vendas, em que houve inclusive uma aceleração em relação ao que vinha no ano, com um aumento de 9% em relação ao quarto trimestre de 23. Essas vendas foram impulsionadas principalmente pelos shoppings da região norte e sul, que cresceram 11% e 10% respectivamente. Mostramos ainda que neste trimestre nós seguimos colhendo fruto da nossa gestão ativa de portfólio e da nossa precisa curadoria de mix.
O indicador de vendas por metro quadrado apresentou um crescimento de 11% no quarto trimestre de 2024, atingindo R$ 2.445 por metro quadrado. Para ilustrar aqui no gráfico, nós trazemos o histórico de vendas por metro quadrado desde 2019. Tivemos um crescimento médio de 7% ao ano, que é bem acima da média da inflação no período. Mais adiante na apresentação, a Dani vai complementar com outros números e dados de indicadores operacionais deste trimestre. Agora, passando para o slide 3, falando um pouco do resultado da companhia, neste quarto trimestre de 24, tivemos uma forte performance operacional que se traduziu em crescimento consistente dos nossos indicadores financeiros. A receita líquida atingiu 825 milhões, crescimento de 9% em relação ao quarto tri de 23, principalmente devido à retomada do aluguel, que avançou 6% no trimestre e que vinha crescendo menos ao longo do ano. O EBITDA fechou o quarto trimestre em 640 milhões, avanço de 12,4%, impulsionado principalmente pela performance em receitas e pelos ganhos de eficiência em despesas, que nos levou a reportar margem de 77,4%. O FFO alcançou 468 milhões, crescimento de 23% em relação a 2023, potencializado pelas ações de gestão de passivos, que foram muito importantes para gerar esse resultado no trimestre. O FFO por ação, por sua vez, foi 34% maior no quarto trimestre de 24 versus o quarto trimestre de 23. E se considerarmos o ano fechado de 2024, o crescimento foi de 41%, o que foi alavancado pelas recompras feitas ao longo do ano, que somaram R$ 1 bilhão no ano de 2024. Além disso, foram pagos R$ 762 milhões em dividendo, que a partir de outubro de 2024 passaram a ser pagos mensalmente. No ano, a Allos retornou 1,8 bilhão de reais ao acionista, entre dividendos e recompra, que, considerando o valor de mercado atual da companhia, se traduz num yield de quase 20%. Se considerarmos o capital retornado para os acionistas nos últimos 2 anos, ou seja, desde a criação da Allos, o yield implícito, considerando o valuation atual, é de 27%. Acho bem importante destacar que esse expressivo retorno para o acionista não comprometeu de forma alguma o forte balanço da companhia, que continua com menos de 2 vezes na debt/EBITDA de alavancagem. Antes de passar para a Dani, eu gostaria de anunciar que no início do segundo trimestre nós vamos concluir a última etapa do nosso plano de integração da companhia, que é a unificação no nosso ERP, um importante marco na nossa história, que sela o sucesso de um complexo processo de integração que nosso time vem executando com grande competência. Seguimos com a Allos muito bem estruturada para superar os desafios neste ano de 2025 e continuar entregando experiências únicas aos nossos consumidores, resultados consistentes para os nossos lojistas e remunerando os nossos acionistas, mesmo com esse cenário macroeconômico tão complexo no Brasil e no mundo. Eu passo agora a palavra para a Dani e retorno para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos, até mais tarde. Obrigada, Rafael, e boa tarde a todos. Seguindo para o próximo slide, observamos que a taxa de ocupação fechou o ano em 96,8%, um aumento de 50 bips versus o quarto tri de 23. Esse avanço ilustra a força do portfólio para atrair lojistas de destaque, qualificando o mix e entregando uma melhor experiência para os consumidores. No trimestre, foram negociados 341 contratos nos shoppings próprios da companhia e o total de ABL adicional comercializada foi de 62 mil metros quadrados. Considerando os shoppings de terceiros administrados, foram 392 novos contratos. Refletindo a força e relevância da Allos na estratégia de expansão de grandes marcas, entre os destaques de contratos recém-assinados estão a varejista sueca H&M no Parque Dom Pedro, o Atacadão no Bangu Shopping, o restaurante Coco Bambu no Shopping Grande Rio e o restaurante Camarada Camarão no Boulevard Shopping Belo Horizonte. Passando agora para o slide 5, temos o custo de ocupação, que fechou em 9,7% no quarto trimestre do ano, um pouco abaixo do reportado no mesmo período de 23, em função da forte performance em vendas. A inadimplência líquida do período foi negativa em 1,2%,
representando uma queda de 35 bips em relação ao quarto TRI de 23, que também foi impulsionada pela forte performance em vendas, que impacta diretamente a saúde financeira dos lojistas. Seguindo para o slide 6, vemos que no quarto trimestre de 24, nossa taxa média de dívida se manteve em CDI mais 0,8%. O patamar alcançado decorre das ações de gestão de passivos realizadas ao longo dos últimos trimestres. Sobre o perfil da nossa dívida, encerramos o quarto TRI com 90,6% indexado ao CDI, 9,2% pré-fixado e 0,2% em inflação. A nossa alavancagem permanece baixa em 1,9 vezes dívida líquida EBITDA, dentro do guidance divulgado pela companhia. No quarto TRI de 24, foram pré-pagos 2 financiamentos relevantes, um com saldo de R$ 1 bilhão, vencimento em agosto de 27 e custo de CDI mais 1,4%, e outro com saldo de 900 milhões, vencimento em novembro de 27 e um custo de CDI mais 1,3%. As novas captações permitiram um alongamento do perfil da dívida da Allos a custos mais baixos. Seguindo para o próximo slide, falamos um pouco do nosso business de mídia, que é um dos destaques de crescimento da companhia, registrando faturamento de 67 milhões no quarto TRI de 24, com um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Como percentual da receita bruta da Allos, a linha de negócios de mídia avançou 93 bips em relação ao quarto TRI de 23, atingindo 7,5%. A Hello alcançou marcos significativos, cumprindo o objetivo de digitalizar 100% do portfólio. A empresa atingiu a marca de mais de 14 mil telas em edifícios residenciais e 2 mil em shoppings, ampliando sua presença e impactando públicos diversos. Além disso, a implantação de painéis externos e formatos icônicos abriram novas oportunidades, atraindo anunciantes de segmento fora do universo de shoppings e expandindo o alcance das campanhas. Como reconhecimento, a Hello foi eleita a melhor empresa de mídia out of home especializada pelo prêmio de melhores do PropMark 2024. Essa conquista reflete a força das estratégias da empresa e consolida sua posição como referência no setor. Indo agora para o próximo slide, a Allos lançou em 2025 a sua empresa de eletropostos para carregamento de veículos elétricos que serão instalados em shoppings do portfólio em todo o Brasil. A Carg terá 600 vagas em 2 anos, 200 delas já em funcionamento até março de 25, em 13 shoppings, o que representa 1/3 do potencial total da operação. O projeto está sendo viabilizado em parceria com a WEG, a maior fabricante de carregadores para veículos elétricos no Brasil e referência no setor de eletromobilidade. Ao transformar os shoppings em hubs de carregamento para carros elétricos, a Allos também incentiva práticas sustentáveis e de baixo carbono entre clientes, lojistas e colaboradores, com a adoção de uma tecnologia que garante energia renovável e eficiente. No quarto trimestre de 24, também foram implementados mais 2 programas de loyalties em shoppings da Allos, totalizando 11 programas rodando ao final de 24. Já no segundo mês de operação, atingimos resultados expressivos, com captura do GMV de 26% para o Shopping Campo Grande e de 23% para o Parque Dom Pedro. Esses resultados demonstram o rápido engajamento dos consumidores com os novos programas, que juntos tiveram 4 mil benefícios resgatados pelos mais de 115 mil membros cadastrados. Encerramos 24 com 2 milhões de membros usando os nossos aplicativos. Durante o primeiro semestre de 2025, haverá o rollout do programa para pelo menos mais 23 shoppings da companhia. Continuando agora na apresentação, trazemos alguns destaques recentes da nossa jornada de sustentabilidade. Participamos da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão. Esse evento reuniu líderes globais, especialistas e representantes de diversos setores para debater e buscar soluções para os desafios climáticos atuais. A diretora jurídica e coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da companhia, Paula Fonseca, e o diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, Mário Oliveira,
participaram de painéis cujos temas contribuíram para fomentar um diálogo sobre como o setor de shopping centers pode desempenhar um papel significativo na luta contra as mudanças climáticas. Nós somos a primeira empresa brasileira do setor de shopping a definir metas de sustentabilidade até 2030. A Allos anunciou a antecipação dos seus objetivos ambientais de 4 shoppings sob sua administração na Bacia Amazônica para 2025. A região se prepara para receber o mais importante evento sobre mudança climática no mundo, nesse ano agora de 25, a COP30. Em 2025, o Manauara Shopping e o Amazonas Shopping de Manaus vão contar com a implementação do reuso de água, iniciativa que já é realizada pelo Parque Shopping Belém e pelo Boulevard Shopping Belém na capital paraense. Além disso, os 4 alcançarão com antecedência a meta ambiental da Allos para 2030, que é de 90% de reciclagem e compostagem. No caso de Manaus, a maior parte dos resíduos orgânicos já é reaproveitada como ração animal e uma menor parte como adubo. Em relação à energia, os 4 shoppings já contratam 67% de energia gerada a partir de fontes renováveis e para 2025 consumirão 100% de energia com certificado internacional de energia renovável, o certificado I-REC. Com isso, se tornarão carbono neutro em relação às emissões de gases de efeito estufa de escopo 2. Esses espaços também terão, no próximo ano, projetos de eficiência energética. No próximo slide, trazemos os novos guidances para 2025. Mantendo nosso compromisso com uma maior transparência, estamos divulgando o novo Guidance 2025 de EBITDA, que vai ficar entre 2.070 e 2.150, e que corresponde a um crescimento de 8% no ponto central do Guidance em relação ao ano de 2024 pro forma. Já para o CAPEX, projetamos investimentos entre 450 e 550 milhões de reais. Os guidances de EBITDA e CAPEX consideram o cenário atual de transações de M&As já anunciadas e poderão ser revisados em função de eventuais modificações relevantes no cenário. Gostaria de agradecer a todos e vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, clique no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, clique no botão abaixar a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. Por favor, um momento enquanto aguardamos as perguntas. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta clicar no botão levantar a mão.
A nossa primeira pergunta vem de Ana Júlia Zeskolski, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço. A gente tem duas dúvidas do nosso lado. A primeira em relação ao início desse ano, se vocês puderem compartilhar um pouco com a gente do que já viram em janeiro e fevereiro em termos de performance operacional, como estão as vendas e também o que estão sentindo em relação à saúde do lojista. E a segunda pergunta é sobre o CapEx. Vocês passaram guidance para 2025, né, nesse resultado, e a gente queria entender o que deve drivar esse adicional de CapEx em 2025 versus 2024. E também se a gente deve esperar esse nível de 2025 como recorrente daqui para frente. Obrigada. Em relação ao CapEx, se a gente for comparar, eu sempre gosto de olhar a perspectiva. Se a gente for comparar o CapEx, Tem que repetir. que aconteceu, Multaram aqui, ó. tem que interromper. Pessoal, eu estava respondendo aqui, deu um problema no áudio. Então, Júlia, obrigado pela resposta. Primeiro, pergunta, desculpe, interesse na empresa. No início do ano continuou com uma demanda importante aí, shoppings. Janeiro, um pouquinho mais fraco do que o final do ano. Fevereiro, de novo, a trimestre. E a gente está vendo março com um bom movimento no shopping e espera um cenário similar ao que a gente viu no final do ano, né, com base ano contra ano. Sobre CapEx, acho que é importante sobre CapEx, acho que é importante a gente destacar que olhar o CapEx de 2021, as duas companhias somadas tinham um CapEx bem maior do que a gente está reportando esse ano, e 2024 e o guidance para 2025. Eram claras sinergias, principalmente na frente de desenvolvimento de produtos novos, de tecnologia, de implantação de produtos digitais, etc. E na frente de exposições, a gente tem aí pelas revitalizações, se você olhar os shoppings que tiveram melhor performance dos grandes, né, entre os grandes shoppings que tiveram melhor performance no combinado dos últimos 2 anos e 12 meses, são shoppings que passaram por intervenções importantes de melhoria de mix, de transformação da experiência do consumidor. Então, esse range é igual ao ano passado, na verdade não tem diferença do ano passado, é uma confirmação de que a gente segue investindo nos nossos ativos, sendo que a gente tem 46 shoppings. Então, a gente tem um portfólio relevante, grande e trabalhavam sozinhas entre 21 e 22. Em inglês. Mas aí sempre tem delay, né? Vamos. Tá apagado ali, tá mudo. Vou perguntar aqui. Pode deixar aqui. A nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, time. Obrigado aqui pelo call. Duas perguntas também. A primeira, se vocês pudessem falar do tombamento, né, do CRM do Oracle para o SAP.
é algo que vocês estão estudando já há bastante tempo, né, para fazer com calma, algo que pode ser delicado para as operações. Então, vocês falam que isso é a última etapa do processo de integração da companhia. Então, quanto é que vocês imaginam de savings, né, com essa integração, para chegar nos guidance de sinergia colocados já na época da fusão, e de melhora operacional, de fato, né, de estar todo o time num CRM só, né, se de fato alguma coisa fica mais eficiente, mais fácil de fazer negócio, fechar contrato, aumentar a ocupação, né, alguma parte operacional, se tem alguma melhora também. Essa é a primeira. E a segunda, sobre venda de ativo, né? Então, vocês tinham, vou chamar assim, de um guidance informal de mais ou menos um bi, venderam bastante coisa, a última venda foi o Rio Anil, ali em novembro, se eu lembro correto. Então, se tem mais coisa por vir, o que a gente pode esperar de desinvestimento agora para esse ano de 2025? Obrigado. Obrigada aí pela pergunta. Realmente, a gente está na fase final aqui de implementação do ERP, lembrando que a gente tinha 2 ERPs separados, né, para cada uma das empresas, e a gente vai tombar um dos legados para o legado SAP. A gente deixa de ter o Oracle e passa a funcionar 100% com SAP. É importante dizer que a gente vem nesse processo há mais ou menos 2 anos. Tivemos um ano inteiro aqui de estudos e preparação do que a gente chamou de pré-projeto. Bastante coisa já foi implementada a priori da virada do sistema. Então, muitos sistemas satélites a gente escolheu por ir implementando antes e testando. Então, uma parte grande da experiência do usuário final não muda mais. Então, a gente vai ter um trabalho maior aqui no back. A gente mantém aqui o nosso planejamento de fazer a virada no início de abril, para que a gente tenha tempo aqui de estabilização do sistema até a publicação do segundo TRI. Os testes integrados que a gente tem feito têm trazido bastante confiança. A gente tem as mesmas pessoas, basicamente, que implementaram tanto Oracle quanto SAP, continuam trabalhando na empresa, a gente conseguiu manter os talentos, e esse conhecimento embarcado traz para a gente muito conforto de que a gente tem as pessoas certas aqui nos lugares certos para virar essa chave. Tá? A gente tem aqui todo o cuidado, porque a virada de sistema é geralmente bem sensível, mas eu acho que a gente tem não só a experiência, como a capacidade técnica, né, para virar da melhor forma possível. Tá? Em relação a ganho de eficiência, a gente espera sim, principalmente depois do sistema estabilizado, processos mais rápidos, leituras mais automáticas, embarcar aqui cada vez mais inteligência artificial. Então, acho que são pontos aqui que a gente vem estudando, já trabalhando há um tempo aqui com RPA, com robotização. Então, a gente já vem ganhando eficiências que com a virada do sistema e com maior intensidade aqui de AI, a gente tem tudo para ter uma eficiência ainda maior. E principalmente em CAPEX, daqui a uns 2 anos, a gente imagina aí pelo menos uma redução significativa aqui na parte de TI, por conta do desligamento, principalmente do Oracle. A nossa próxima pergunta. Não. Ainda tem 1 minuto, eu estou respondendo ainda aqui. Oi, André. De investimentos, eu chamaria a atenção que de 2022, quando a gente teve mais 2024, 2023 e 2024, a gente está falando de vendas de mais quase 2.800 reais realizados nesses 2 anos e meio. Para o market cap da companhia, é um percentual bem relevante, e a gente chega aqui no final desse período de desinvestimento, pagando de volta para o acionista o mesmo valor, por volta de 2,5 bilhões, entre recompras e dividendos. Então, a gente não tem, e como eu falei, inclusive, no meio do ano passado, que no Brasil, né, tudo é incerto, né, e o cenário no início do ano era de juros a 9%, e a gente está chegando com juros de 15% previsto no meio do ano desse ano. Então, no Brasil não dá para brincar
com alavancagem e também não dá para brincar com expectativas não baseadas com o pé no chão. Então, a gente preparou a companhia para isso. Além de continuar pagando dividendo e comprando, a gente fez alguns investimentos bem difícil, né, de concluir esses últimos investimentos, mas demonstra que a gente tem uma capacidade de execução muito grande nessa frente, como nas outras. Estamos terminando o ano a 1,9 vezes na data EBITDA, no momento em que o juro está subindo, né? Então, a gente preparou a companhia exatamente para passar, né, por esse momento. Eu não vejo o juro a 15 positivo para desinvestimentos, na verdade, porque a gente correu para executar os projetos no momento certo, com o valuation certo, gerando liquidez para a companhia, para gerar um bom retorno para o acionista enquanto o mercado a precificação de equity. Então, pagar e retornar capital nesse momento talvez seja a melhor estratégia que a gente possa fazer, além de continuar investindo no nosso negócio para torná-lo rentável e cada dia melhor. Então, a gente consegue hoje, com a companhia do tamanho que está e com a capacidade nossa de levantar recursos, a grande dívida, isso fez forte, que a gente possa ter paciência para analisar qualquer tipo de cenário de investimentos no momento certo, quando a gente tiver A nossa próxima pergunta vem de Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Rafa, Dani, obrigado pelo espaço. Pergunta aqui mais sobre dividendos, né? Então, no guidance de no mínimo 50% de payout, vocês colocaram ali que pode ser uma combinação aí de dividendo, buyback, JCP. Então, quanto vocês esperam né, como é que vocês esperam que seja o desenho dessa combinação aí de forma de remunerar o acionista? E se caso, né, no eventual desinvestimento, acho que o Rafa até comentou um pouco disso nessa última resposta, mas que né, o retorno para o acionista, se a gente olha para trás, foi bem parecido com o volume de desinvestimento. Então, se caso, né, tem alguma janela aí para desinvestimentos pontuais, eventuais, isso pode ser um upside aí para esses 50%. Com licença, senhor Pedro, se possível, poderia repetir a pergunta? Obrigado. Oi, vocês me ouvem agora? Tá aberto. Oi, vocês estão me ouvindo? Rafa, Dani? Bom, pessoal, a gente teve um problema aqui, de novo, técnico, pela segunda vez, então peço desculpas. Pedro, se você puder repetir, eu sei que a pergunta foi elaborada e é chato aqui repetir, mas teve um probleminha aqui. Então, Tudo bem. por favor. Você tá me ouvindo agora, Rafa? Bom, vou repetir aqui, se precisar eu faço de novo, mas é sobre os 50%, né, do guidance de dividendos aqui. Vocês disseram que esse 50% de payout é uma combinação de dividendo, buyback e JCP, né? Então eu queria entender aqui qual que é o desenho dessas formas de remunerar o acionista que vocês entendem que seja o mais provável aí para compor esse montante, e se caso tem algum desinvestimento né, eventual aí, se isso pode significar um upside para esses 50% de guidance de remuneração aí para o acionista. Oi, Pedro, Dani, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Agora a gente conseguiu ouvir bem. Em relação ao guidance dos 50%, né, a gente manteve igual ao do ano passado, que é pelo menos 50% do FFO do ano
sendo retornado ao acionista via dividendos ou recompra. Acho importante só reforçar que a gente entende JCP e dividendo como um instrumento bastante semelhante, tá? Então, a gente vai manter a prática dos dividendos mensais, nesse patamar que a gente vem fazendo, tá? E fazendo uma complementação via recompra. Você está certo, né? A gente fez 2,5 bi aqui de desinvestimentos e retornamos esse valor aqui para os acionistas. Se a gente tiver a oportunidade de fazer novos desinvestimentos que gerem ganhos contábeis aqui, a gente tem vontade de retornar para o acionista, seja via dividendo ou cancelando ações e continuando a fazer recompra, tá? Mas como o Rafa falou, a gente tem um cenário um pouco mais desafiador aqui em 25 em relação a desinvestimentos e a gente tem que esperar aqui uma janela de oportunidade de mercado para ver se a gente consegue retomar. Tá ótimo, Dani. Obrigado pela resposta. Boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Rafa, Dani. Uma pergunta aqui sobre sinergias, tá? Vocês abriram, né, que capturaram ali 134 milhões em sinergias no final de 24, sendo uns 28 milhões, uns 30 milhões, né, mais ou menos ali de sinergias de custos. Quando a gente compara com esse número, o número de sinergia de custos lá do Investor Day, né, no começo do ano passado, ele estava ali em torno de uns 28 milhões, né? Então eu queria entender um pouquinho, primeiro porque ele ficou meio de lado, né, nesse meio do caminho, e quando a gente também conversava lá atrás, vocês falavam de 40% dos 210 milhões de sinergias seriam provenientes de custos, né? Então eu queria entender de onde acham que vem aí o remanescente de 50 milhões de sinergias, né? Como que vocês acham que vão capturar de fato esses 50 milhões de sinergias e o prazo para isso, né? Se mais a médio ou a longo prazo. É isso. Oi, Elvis, aqui é a Dani, tudo bem? Você está conseguindo me ouvir bem? Acredito que sim, né? Qualquer coisa você me avisa. Estou ouvindo sim, Dani. Ótimo, obrigada. Então, esses 134 milhões que a gente informou, realmente a gente está falando de 104 milhões aqui em receitas e 30 milhões em despesas e custos, tá? A gente ainda tem essa etapa do ERP, que pós-etapa do ERP a gente ainda espera ter mais sinergia de custos e despesas com esse ganho de eficiência que a gente sinalizou, tá? Então ainda tem uma nova etapa aqui de captura dos ganhos aqui de custos. Agora acho importante também a gente reforçar essa questão da sinergia das receitas, que eu acho que era um ponto que existia um ceticismo um pouco maior e a gente comprovou que num ano em que o IGP não teve uma ajuda tão forte nos aluguéis, né, durante uma boa parte do ano ele permaneceu no acumulado negativo, a gente viu que conseguimos entregar um resultado bastante expressivo de NOI, EBITDA e principalmente crescimento de FFO, e quando a gente fala de crescimento de FFO por ação, acima de 40%, tá? Que aí vem todo o impacto da recompra, tá? Então, todo o trabalho que a gente fez aqui de qualificação de mix mais o desinvestimento vem contribuindo muito para que a gente consiga alcançar esse objetivo de sinergias que a gente deu ao mercado. Então, a gente está confiante aqui que chega aos 210 ao fim do quinto ano, sendo 80% desse valor até o final desse ano que a gente está agora. E a gente botou uma parte aqui no release que eu acho bem interessante, que é a evolução do que a gente conseguiu fazer de vendas por metro quadrado e NOI por metro quadrado desde 19. Quando a gente olha o indicador de venda por metro quadrado do portfólio de 19 versus 24, a gente tem um crescimento de 45% na venda por metro quadrado. E quando a gente olha para o NOI, esse crescimento foi ainda mais expressivo, acima de 60%. Tá? Então, a gente tem conseguido, sim, capturar essas sinergias, seja via receita, seja via despesa, independente do cenário macro, que no ano passado teve um desafio maior por conta aqui do IGP. Então, a gente está confiante que vai chegar aqui no guidance de sinergia para o mercado. Ótimo, Dani. Obrigado. Boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Matheus Meloni, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui. Do nosso lado, a gente tem duas perguntas, tá? Acho que a primeira
em relação ao estacionamento, né? A gente veio aí a receita de estacionamento crescendo 16% ano contra ano, mas muito puxado pelo reajuste de tarifa, né? Enquanto que o fluxo está, vocês comentam aqui que tá flat, né? Então, eu queria entender um pouco de expectativa de fluxo, olhando para 25, né? E o que vocês acham que falta ainda para a gente ver esse fluxo voltar a crescer versus o pré-pandemia, né? E a segunda pergunta é em relação, queria entender um pouco qual é a estratégia assim, para a expansão da Hello, dado que vocês já estão em 100% do portfólio, né? E o que vocês enxergam de desafio nesse rollout aí do Loyalty, né? De fazer 23 shoppings de uma vez agora no primeiro semestre, em relação a essa adoção mais lenta que foi ocorrendo até agora. Do meu lado é isso. Obrigado. Nome do rapaz. Fala, Matheus. É o Rafa aqui falando. Eu vou passar as duas primeiras pro Vicente e a terceira pro Léo. Tá bom? Obrigado. Matheus, tudo bem? Quando ao fluxo do estacionamento, a gente vê uma aceleração no quarto tri, apesar de que no ano o crescimento não é tão alto, mas no quarto tri ele vem acelerando, tá? E como o Rafa comentou antes, a nossa perspectiva aqui de janeiro e fevereiro também aponta mais ou menos nessa direção. Então, a gente está confiante com relação a isso. O fluxo de pagantes ele também vai bem, sobretudo em algumas regiões. Então a gente vê, por exemplo, Centro-Oeste muito bem, o Norte também bem. Então a gente vem, o tema do agronegócio, como a gente já falou, afeta muito positivamente o nosso portfólio. Então, a gente está confiante também que, sobretudo nessas regiões, a gente vem entregando aí um crescimento também na linha de estacionamento que vai puxar através do fluxo e não só da receita. Com relação a Hello, você perguntou da estratégia de expansão, né? A gente, como você sabe, a gente vem avançando tanto na frente de shoppings quanto na frente que a gente chama de home, que são as telas residenciais. Na frente de shoppings, esse ano, a gente concentrou parte do CAPEX em novas telas e sobretudo, que a gente chama de propriedades icônicas, né? Então, propriedades que trazem um apelo maior para os anunciantes e que marcam o shopping do ponto de vista arquitetônico, gerando mais impacto para os anunciantes. Então, isso foi uma fonte de um foco de investimento importante. E na linha de home, a gente vem expandindo no entorno dos nossos shoppings as telas residenciais também com bastante sucesso. Então, essas duas frentes permanecem esse ano e eu diria que tem uma terceira frente importante também, que a gente começa a crescer em cima de painéis digitais nos terrenos dos nossos shoppings, né? Então, esses painéis, os nossos shoppings, por natureza, estão muito bem localizados dentro das cidades, então, sempre em regiões com bastante fluxo, em entroncamentos importantes de trânsito, com bastante visibilidade, e a gente está explorando com bastante sucesso essa frente em diversas cidades. A gente já tem muitos desses projetos na rua e mais alguns projetos aí ao longo desse ano que a gente deve implantar nessa frente de painéis externos, né? Então, apesar de estar localizado no shopping, isso acaba sendo um bolso diferente, porque a gente está tratando ali do mobiliário externo, então, com visibilidade para diferentes tipos de anunciantes, não só aqueles que estão dentro do shopping, mas também marcas que querem falar de forma geral nas regiões onde a gente está. Então, a expectativa também é positiva aí de expansão para a Hello nesse sentido. Vou passar para o Léo aqui para ele falar um pouco sobre o impacto do rollout do Loyalty. Fala, Matheus, boa tarde, aqui é o Léo. Esse rollout ele já começou desde o ano passado, a gente fez 3 shoppings ano passado,
e esse ano a gente faz aí os próximos 20, inclusive alguns já estão entrando no ar nessa semana. O desafio ele continua o mesmo, que é de crescer a base de lojista dentro do aplicativo, né? Hoje a gente tem nos shoppings maduros 30% dos lojistas participando ativamente do aplicativo com benefícios, e isso obviamente é muito bom porque faz com que todo o ecossistema trabalhe a favor, né, do aplicativo. Para você ter uma ideia, quando a gente lançou esse produto no shopping Tijuca, né, que foi o primeiro shopping, demorou um ano para a gente atingir 10% da base de lojistas. Ele nasceu no Campo Grande com 26% dos lojistas já aderindo. Então, é um pouco do fluxo normal das coisas, né? Então, você vai mostrando o valor, vai trazendo os lojistas para dentro, o consumidor vai entrando mais. A gente está com mais ou menos 20 e tantas mil sessões por dia por shopping, nos shoppings que já estão no programa há mais de 2 anos. Então, é um pouco da evolução natural. A escala é muito importante, por esse tema de lojista, porque os lojistas que são key accounts já entram lá embarcados com as ofertas dentro dos programas. Então, e também, para nós, em termos de negociação, também é muito importante. Ano passado, a gente fez 3 bilhões de reais em leitura, quase 3 bilhões de reais em leitura de GMV dentro do programa de fidelidade. Pô, isso, né, um feito aí, quando você compara com qualquer outro programa, esse é um feito bastante importante. O número de parceiros que a gente tem, né, que é o maior desafio, a gente sem dúvida nenhuma, o programa de fidelidade do Brasil, que tem o maior número de parceiros ativos, resgatando benefício, né, relevante para o consumidor. Então, o maior desafio continua sendo esse, trazer o consumidor, né, educar o consumidor, né, para ele entrar cada vez mais, para ele usar isso como parte da jornada dele e trazer mais lojista para dentro, né, para que essa equação seja cada vez mais frutífera aí para o ecossistema inteiro. Obrigado aí pela pergunta. Opa, obrigado, super claro, pessoal. Boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Maria Ângela de Castro, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela apresentação e por pegarem minha pergunta. Do meu lado são duas. Queria falar sobre essa economia de SG&A que vocês reportaram nesse trimestre. A gente pode esperar esse patamar de SG&A versus receita como recorrente daqui para frente? E se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe em relação a isso. E a segunda é sobre reversão de provisão para devedores, que vem junto com a inadimplência negativa de vocês e que contribuiu aí para a margem anual. Queria entender até quando vocês veem esse cenário e espaço para poder reverter essas provisões, e o que a gente pode pensar em margem quando a gente pensa para um ano consolidado com a inadimplência normalizada. É isso. Maria Ângela, aqui é a Dani, tudo bem? Quando a gente fala aqui de SG&A ano contra ano, a gente cresceu menos que a inflação. Acho que foi um dado importante aqui nesse ano. E no quarto tri, especificamente, no ano passado, houve um aumento pontual de SG&A. Então, que era a harmonização entre os dois legados e que a gente falou que era um efeito pontual, mas que era referente ao ano inteiro. Então, quando a gente olha o patamar do quarto tri do ano de 24, né, a gente pode esperar este patamar de SG&A nominal com um patamar recorrente olhando daqui para frente, tá? E quando a gente vê a PDD, a gente entende que a nossa PDD já está num patamar correto. A gente tem estudos aqui para determinar o aging e o percentual de recuperabilidade de cada faixa do aging que a gente tem ali na tabela de provisão. Então, a gente acredita que está com as provisões corretas. Quando a gente olha para o ano de 24, em percentual da receita, ele já foi um percentual bem mais sustentável, né? Então, a gente imagina que é um cenário parecido aqui para 25, sem uma expectativa de que possa piorar ou melhorar muito. A gente já imagina que está no patamar sustentável também. Obrigada, Dani. Então, só para confirmar o follow-up sobre esse ponto de inadimplência, você acredita que ela sai do patamar negativo nos próximos trimestres? Isso significaria ela já está controlada ou não? A gente ainda deve ver uma inadimplência negativa por mais um tempo?
Vamos lá, quando a gente fala de inadimplência negativa no quarto TRI, é um trimestre em que geralmente você tem uma recuperação de títulos atrasados de forma natural, tá? Então você tem que tomar cuidado também com a sazonalidade do setor. Geralmente o quarto TRI é onde você tem o melhor período de inadimplência. Então é natural que você tenha sazonalidade dependendo do trimestre, mas quando a gente olha para o ano como um todo, a gente já está num patamar de provisionamento que eu acho super adequado em relação à receita e a gente não espera uma modificação para o ano de 25, tá? Não quer dizer que eu não vá ter diferença entre trimestres, porque tem uma sazonalidade normal. Ficou claro. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Rafael Herder, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira era do guidance de EBITDA. Eu acho que é ali no meio do range, né? Ele está implicando em um crescimento aí bem forte de 8%. Eu só queria entender se vocês veem esse crescimento vindo mais do top line ou se vocês ainda enxergam espaço para ganho de margem também ano que vem. E a minha segunda pergunta era mais um follow-up na questão dos dividendos e das recompras. Eu queria mais entender a cabeça de vocês nesse processo de tomada de decisão. Se tem um patamar mínimo assim, de dividendos que vocês gostariam de pagar, e aí as recompras ficam mais sujeitas a um patamar de valuation que vocês enxergam como atrativo, ou se teria alguma outra assim, processo de tomada de decisão que vocês poderiam compartilhar com a gente. Obrigado. Oi, Rafael, boa tarde. Aqui é o Rafael também. Em relação ao guidance de EBITDA, eu acho que é natural que a gente tenha um ramp-up dos nossos contratos novos, né? A gente fez muitas mudanças de mix que começaram a impactar no quarto trimestre, como vocês viram, em termos de top line, e combinado com isso tem a aceleração dos nossos contratos ajustados pelo GPM. Então a gente está muito convicto com esse número. Obviamente que no nosso business, com uma margem alta, principalmente como essa que a gente reportou agora no quarto trimestre, a receita faz uma diferença maior, matematicamente, do que corte de despesas e custos, e é natural que a gente ganhe eficiência com diluição de custos fixos e de despesas, obviamente, né, com o top line crescendo. Então a gente está... Por isso o EBITDA é uma combinação dos dois fatores. Isso vale também para o FFO, que mesmo com o juro alto, né, esse ano, a gente espera continuar tendo um bom resultado de FFO, tanto é que a gente está dando o guidance de dividendo baseado no FFO, e que pelo que a Dani explicou há pouco, é um número que deve continuar esse número mensal de uma forma parecida com o que são nesses últimos meses, de forma a ter previsibilidade para o acionista que privilegia dividendos e que, obviamente, no final, eu imagino que é mais fácil esperar uma melhora do cenário macroeconômico recebendo algum yield, né? E as recompras são a consequência da diferença, né, em termos de caixa, de nível de alavancagem, que é o que a gente sempre comenta, com a capacidade da companhia de realocar capital. Hoje a gente tem caixa, a gente tem espaço ainda da recompra, e essa recompra a gente pretende executar ao longo do ano, juntamente com o pagamento desses dividendos nesse patamar. Se a gente vai ter... o valuation está atrativo, né? E a gente entende que é uma das melhores opções de alocação de capital, por isso que a recompra continua existindo. A gente tem algumas limitações contábeis para não acelerar a recompra, e assim que a gente conseguir gerar flexibilidade nessas limitações ou atender alguns requisitos da lei para fazer mais recompras, me parece um bom destino para os recursos da companhia a recompra, e nesse caso o dividendo também. Então a gente pode atender os dois tipos de perfil de investidor. Não, perfeito, Rafa. Ficou bem claro. Obrigado, meu. A nossa próxima pergunta vem de Igor Machado, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Dani, Rafa. Obrigado pelo espaço aqui para a pergunta. Minha pergunta é mais em relação à performance operacional aqui. Então, a gente viu same-store sales em 6,6 contra 6,2 do terceiro TRI, e same-store rent deu um salto maior aqui, então 6,2 contra 4,2 no terceiro TRI. E nesse cenário, eu queria entender com vocês como vocês estão vendo o espaço para crescimento da receita de aluguel. É isso, obrigado.
Eu acho, Igor, que o principal driver do nosso guidance de EBITDA é, obviamente, a gente voltar a ter receita de aluguel crescente. Por isso que a gente destacou no TRI que o ponto de maior atenção para a receita foi o aluguel, porque, na verdade, tanto o Hello, quanto o estacionamento, quanto os serviços em geral, já vinham crescendo bastante, né, ao longo do ano. Então, a novidade do TRI foi o catch-up que a gente já havia dado indicação de que aconteceria a partir do quarto trimestre. E a gente tem agora um cenário positivo, de cuja ocupação baixa, uma relação muito positiva com o lojista, com ocupação alta e com muitas novidades bacanas no shopping. Muitas inaugurações de retrofit de novas áreas feitas no segundo semestre. Isso tudo combinado dá uma expectativa de top line e EBITDA melhor, né? Então, por isso que a gente, basicamente, é por conta do top line que a gente está dando esse guidance de EBITDA. O cenário macroeconômico do Brasil é sempre desafiador, especialmente esse ano com juros subindo. Mas a gente tem visto que o consumidor e a classe média têm se mantido muito resilientes por conta do emprego estável e até por conta também dos cenários regionais que o Vicente comentou hoje aqui, que são muito favoráveis para o nosso portfólio, né? Principalmente com a exposição ao sul. No sul do Brasil a gente tem exposição ao agronegócio, no centro-oeste, obviamente, e no norte também, por conta do corredor de exportação do agronegócio ter sido cada vez mais direcionado para lá. E os dois estados do norte que a gente tem uma posição muito privilegiada do ponto de vista de market share, são estados que estão indo muito bem do ponto de vista econômico. Então, inclusive, o efeito COP no Pará tende a ser também algo positivo, né? Então, a gente tem diversos fatores positivos no portfólio específico que nos dão essa expectativa. Em compensação, nós estamos cautelosos, com um balanço muito bem planejado e sem exageros de alavancagem, para a gente continuar pagando dividendos, enquanto o crescimento vem nesse nível aí a gente espera de 8% de EBITDA. Perfeito. Obrigado, Rafa. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Rafael Salles para as considerações finais. Pessoal, muito obrigado pelo interesse novamente na companhia. Eu peço desculpas pelas dificuldades de conexão. Acho que está caindo uma chuvona aqui onde a gente está, então acho que isso atrapalhou um pouco a conexão, mas espero que as mensagens tenham chegado bem e a gente está à disposição para continuar dando esclarecimentos sobre os resultados e sobre a companhia, nossa estratégia no futuro aí. Obrigado. Obrigado. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Allos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.